Isso aí, curta, compartilhe e comente. Luiz, tivemos brasileiro andando muito bem na Fórmula 2, hein? Exatamente, o Enzo Fittipaldi fez 2 provas muito boas nesse final de semana, mas a estrela principal era Theo Pourchaire, que mostrou ser um piloto melhor do que o Frederic Veste e com sobras e muitos méritos sagrou-se, enfim, campeão da temporada 2023 da Fórmula 2. Quero destacar aqui também que o Jack Doohan teve uma performance magnífica e mostra que também é um eventual merecimento. Fala de novo, Luiz. Merecer eventual o quê? De alguma eventual vaga na Fórmula 1. Ah, sim. Tá bom. Ricardo? Eu tava pensando... o Luiz levantou a bola perfeita. Eu tava pensando nisso hoje. Eu tava trabalhando. Aí sabe quando você tá pensando na vida e começa a pensar um monte de coisa? Eu pensei nisso daí. Por que nós, na época da GP2, ainda GP2, vinha tanto piloto bom e hoje a Fórmula 1 tá mais escassa nessa entrada? E aí entra um ponto de pilotos como o Theo Pourchaire, como o próprio Felipe Drugovich e outros, que poderiam estar tendo uma chance na Fórmula 1 e não tem. Que é um detalhe interessante. Naquela época, quando a GP2 começou, ou estava começando seus primeiros anos, foi uma época de transição na Fórmula 1, onde muitos pilotos estavam saindo e outros entrando, além de que foi também uma época onde entraram as famosas 3 equipes que acabaram falindo depois, então criou-se 6 assentos a mais. É muita coisa para a Fórmula 1. Então essas coisas ajudaram nessa entrada de pilotos da safra GP2, ainda da GP2, depois Fórmula 2, para a Fórmula 1 e ajudou muito nisso. Hoje nós temos um problema. Tem uma renca de 40. O Hamilton tá quase lá. O Alonso passou disso. E aí você pega vários pilotos que já têm uma experiência, alguns já consagrados, e até o próprio Hülkenberg nessa história, pilotos que já têm muitos GPs disputados e que continuam correndo. E não é demérito deles, não. Os caras se preparam. Hoje nós temos uma preparação melhor. O piloto chega com 40 anos. Vê o Alonso, 42 anos e ainda tá andando bem pra caramba. Então são pilotos que chegam com uma idade avançada e estão ainda mostrando desempenho. Eles não estão aposentando. E se não tá aposentando, não tem vaga. Não tem vaga. E aí acontece, como o caso do Drugovich, do Theo Pourchaire e outros, que mereceriam estar na Fórmula 1. Porque mandaram bem numa categoria como a Fórmula 2, que é uma categoria, além de disputada, é uma categoria demandante tecnicamente, porque corre com motor de 650 cavalos. Mas não é de hoje, né, Ricardo? Temos aí quantos campeões da GP2, da Fórmula 3, que não conseguiram entrar nem na Fórmula 1? Tudo bem, concordo, realmente não tiveram, viu? Todo mundo lembra de Jorge Pantano, que foi um péssimo exemplo, O que eu acho, mas vou ser bem honesto, Fórmula 1 tinha que ter uma equipe deles, uma equipe da Fórmula 1, que essa equipe seria o primeiro ano do campeão e vice da Fórmula 2. É uma ideia, é uma coisa a se pensar. Correria pra lá ter atrás, uma apresentação, mas... não precisa ser um carro do ano, tem que ser o cara ter experiência, ele tá ali, ele tá na disputa, ele tá na briga, ele tá na, entendeu? No dia. Eu acho que tem que ser para esse lado. Só que aí entra o problema, Pedro. Esse carro conseguiria ser competitivo? Porque se não adianta nada se for ele conseguiria ser competitivo? Porque não adianta nada ser o cara que você tem certeza que vai terminar em último. Aí vai ser uma briga dos dois. Sei lá. Aí vai ser aquela situação do que nem era, por exemplo, nas equipes 3 lá, nanicas. Que eles faziam um campeonato entre eles. Eles fariam um campeonato entre eles, porque eles não conseguiram competir com o resto. Esse era o meu medo. Aí é legal a tua ideia? Mas eles teriam que estar no nível que das outras. E aí entra o meu medo. Porque aí se for para ficar como era aquelas, não adianta nada. Mas só para terminar o que eu estava falando, que a Fórmula 2 é uma categoria que, além de competitiva, ela é tecnicamente demandante. Você está falando de carro de Fórmula de 650 cavalos, velho. É nível Xfinity Series na NASCAR. Tá? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando de potência. Então, demanda, são pilotos preparados. E é uma pena que eles não tenham uma chance numa situação como essa. Mas é como eu falei. Lembrando que ano que vem temos carro novo, né? Ano que vem temos carro novo. Mas aí vamos ver quem é que vai ter essa chance. Se vai ter um piloto da Fórmula 2 tendo essa chance? Não sei. Mas enfim, só queria colocar, porque por que disso? Tem muito dessa longevidade de alguns pilotos que nós temos na Fórmula 1 hoje,
40 anos os caras mostrando serviço. Aí fica difícil, né? Natan? Pera aí, deixa o Arthur terminar de falar. Não, terminei. Então tá bom. Vamos. Gente, eu e Carelli, a gente até compartilhou um vídeo juntos ali no começo da tarde, no final da tarde ali, sobre o pega que teve na primeira volta da corrida número 1, da corrida sprint. Nem meia volta, a gente teve 3 trocas de liderança. Teve 3 pilotos liderando a prova. O Vest, o Fittipaldi e o Richard Vanture. Cara, você vê, chegou a ter um trio wide na reta oposta. Você vê um pega desse e pensa, não é possível que nenhum deles vai correr na Fórmula 1. Não é possível que nenhum deles vai ter uma chance, pelo menos uma equipe pequena, para estar mostrando o seu talento, mostrando pelo menos um pouquinho do que ele acelerou ali. Parece mais uma... Eu falei para o Luiz até no área de boxe, parece mais uma corrida preliminar do que uma categoria que dá acesso à Fórmula 1. A Fórmula 2 perdeu muito disso. E uma estatística aqui, de 2017 para cá, só Leclerc, Russell e Piastri passaram para a Fórmula 1. Não, Piastri e De Vries, né, que foram para a Fórmula 1 direto. De Vries ainda teve que esquentar o banco um pouquinho, Piastri também, mas... Então só Leclerc e Russell que foram para a Fórmula 1 direto. Não teve assim uma transição, não teve uma importância de ser uma categoria de base mesmo depois disso. A gente está com muita dificuldade para achar assentos realmente para um piloto de Fórmula 2 mostrar ali o seu talento, mostrar que vamos ter a chance de competir com um dos melhores pilotos. O cara está ali para isso, mostrou que é capaz para competir com o Hamilton, com o Verstappen, com o Leclerc, e é o que o público também quer ver. O público, agora vem a formação minha de comunicação, a gente fala de marketing. A Fórmula 2 se muito fácil nas televisões. Como é que você vai vender um campeonato que não dá acesso para nada? Tá certo. Rodrigo? Pois é. Essa escassez de oportunidades, né, que o Ricardo e o Nathan estavam falando aí, isso é muito complicado, né? Acho que a gente só teve na história da Fórmula 1 só uma época em que nós tínhamos oportunidades a rodo, que foi na época da pré-qualificação, ali no início dos anos 90, né? 34 carros, 35 carros, enfim. Ainda assim, o pega para capar era grande, né? Eu acho que assim, acho que deveríamos ter outras oportunidades, né? A gente não tem mais teste, o piloto de teste hoje não testa, ele testa em simulador, que é importante, mas não há o teste físico, né? O teste na prática. A gente falou até algumas ideias, né? De, por exemplo, ter provas sprint para que os pilotos de teste eventualmente corram com o carro de Fórmula 1, né? Ou provas extra-campeonato que dê oportunidade para eles mostrarem, né? Eventualmente ali o seu talento, né? Mas é isso. Eu sinto a Fórmula 2, o Nathan colocou um ponto muito importante, né? A Fórmula 2 muito apagada no sentido de repercussão, no sentido de mídia, né? As coisas acontecem lá e não tem repercussão, né? A gente está falando aqui, né, a gente sempre repercute nas provas e tal, mas se você olhar na mídia geral, não tem muito disso, né? Para um carro tecnologicamente fantástico, como o Ricardo colocou, né? Que vai mudar, que vai ter uma evolução nova aí, uma evolução, né, diferente, enfim. Mas além disso, na minha opinião, eu acho que nós temos ainda uma geração, essa geração agora, comparando com as outras, e é o ponto que eu discordo do Nathan, a gente está discutindo aí esses dias, eu acho que é uma geração não tão forte quanto as outras gerações, né? Que vieram com Leclerc, que vieram com Russell, que eram desses caras que estão aí, né? Então, se a gente colocar tudo isso no liquidificador aí, é um problema, né? A gente espera que, de fato, a Fórmula 2 ganhe notoriedade mais, né? E que os pilotos jovens tenham mais oportunidade. Não é deixar de dar oportunidade pro velho que é bom, né? O Alonso, fantástico, o Hamilton, sensacional. Né? Ter mais oportunidades para quem está chegando também. Desculpa até cortar o próximo aqui, gente, mas vou falar que eu lembrei muito do Jeff, porque se o campeonato fosse igual o formato da NASCAR, o Frederic Vest ia ser campeão na última volta. Teve um toque ali, chegou na frente do Theo Puccieri, então se valesse só aquela última volta, seria um final de campeonato e tanto. Mas o que vale é o campeonato em geral. Então o Puccieri foi melhor do que o Vest o ano inteiro, mereceu o título, apesar do Vest ter brigado até o final, ter tentado tudo. O Puccieri mereceu ali, fez 2 corridas boas, largando de 14º, chegando na pontuação nas 2 corridas. Foi performance de campeão mesmo.
É isso aí, Jeff. Eu vou contra alguma... Contra não, eu vou contra algumas situações aí. A gente estava brincando, falando do Valentino Rossi agora recentemente. Cara, a MotoGP, ela tem um sistema muito legal. O Valentino Rossi, quando foi chegando próximo ao fim da carreira dele, a Yamaha desceu ele. O Valentino Rossi teve um fim de carreira digno, disputando, até com condições de ganhar, porque o físico dele realmente já não chegava junto. Mas ele terminou a carreira dele numa equipe satélite. A Yamaha trouxe 2 pilotos para a equipe para renovar. Mark Marques acabou de sair de uma Honda e está indo para uma equipe satélite. E aí tem uma outra coisa legal da MotoGP. Os testes. Hoje teve testes na MotoGP com as motos de 2024. O Mark Marques teve contato com a Ducati nova dele, da Gresini, a equipe satélite. Ele vai correr com uma moto desse ano, em 2024. Hoje. Foi mais rápido, inclusive. Foi mais rápido. Então, a Fórmula 1 ela tem que olhar para isso, cara. Ela precisa olhar para isso. Porque ela tá jogando fora muita gente boa. Só que eu concordo com o Carelli que, ao mesmo tempo que é uma galera boa, é uma mão de obra boa, eles não são tão bons quanto Leclerc, Russell e principalmente Piastri são. Cara, hoje em dia, para você andar de Fórmula 1, você tem que ser nível Piastri para cima. E me perdoe, Drogovic, Veste não são. Eu falo isso pra galera que é pachequismo aí em grupo. Cara, o Drogovic não vai ser titular, velho. Ele não vai ser. Primeiro, escolhas ruins na carreira. O cara passou um ano jogando videogame, um ano no simulador. Segundo... Oi? Mutou. Ficou tão bolado que mutou. Perdão, mutou, não fui eu. O Drogovic não é nível Piastri. Ele não é. Então ele não vai ser titular, me perdoe. Ele pode chegar com todo o dinheiro do mundo. Eu acho que vai ser titular, a não ser que seja o Williams. Entendeu? E o Vettel também não. O Vettel é um campeão de Fórmula 2 que não vai correr. Os caras preferem... Eu puxei, desculpa. Os caras preferem continuar com... A Haas, cara... Aí vem você tem um outro detalhe muito ruim. A Haas, ela prefere correr com Magnussen e Hülkenberg, que, enfim, eu já cansei de falar mal aqui dos caras, do que investir nesses meninos. Aí você coloca assim, foi aquilo que eu falei numa outra live. A gente desce o pau no Magnussen e no Hülkenberg aqui. Mas eu sei mais do que a Haas. Para a Haas escolher correr com o Magnussen e o Hülkenberg, deixando o Puxar da vida aí de lado, deixando o Drogovic de lado, será que eles não têm o mérito deles, a escolha deles? Será que é só o dinheiro que manda? Esse eu posso responder. Primeiro é o seguinte, sim, o dinheiro manda, tá? Porque ele precisa de grana, porque a Haas ela tem o orçamento dela é metade das outras equipes. Por quê? Boa parte ela recebe de graça da Ferrari. Inclusive, até respondendo ao Ronaldo Arrighi, tá aqui no chat, ele perguntou o futuro da Haas. O futuro da Haas é o seguinte, eles estão diretamente, quase umbilicalmente, falei bonito, ligados à Ferrari, ao ponto de eles terem um prédio em Maranello, do lado da Ferrari. Tá? Então eles estão umbilicalmente ligados à Ferrari. Por isso que eles recebem... Você pega o carro da Haas, pega a metade para trás, você tira a suspensão e a asa traseira, é tudo Ferrari. É igualzinho, não tem que tirar. É igualzinho. Por quê? Eles recebem isso da Ferrari. E a outra metade eles desenvolvem, só que desenvolvem com orçamento reduzido. Até porque eles não precisam, visto que você está desenvolvendo metade do carro. Eles não têm muitos patrocínios, então depende de piloto pagante para fazer. E aí entra o Hülkenberg e o Magnussen. Mas por que não tem novato? Primeira temporada de Drive to Survive. Todo mundo fala mal, coisa pra gente pra caramba. E eu sempre falo isso. Uma coisa que ele falou, Gunther Steiner, do qual eu sou fã declarado, ele falou uma coisa que confesso que me incomodou. Eu não gosto de piloto novato. Ele não gosta de trabalhar com piloto novato. Ele abertamente não gosta. Mas ele fez com o Mick Schumacher e com o Nikita Mazepin. Por quê? Porque foi o carro que ele desenvolveu 2 ou 3 coisinhas nele e desencanou ele completamente pro carro de 2022. Ele falou isso claramente. Todo mundo sabia disso. Então ele botou para dar experiência e botar dinheiro. Só.
quando chegou pra valer, ele tirou 2 novatos e botou experiente. Perdão, mas peraí. Agora falar assim, a Haas hoje não tem dinheiro? Mentira. No ano passado, ela recebeu 168 milhões de dólares. Ela recebeu da Fórmula 1, direitos de imagem. Só que ela teve mais um faturamento de 70 milhões de dólares, que foi o dinheiro que os pilotos levaram. Caralho, ela tem lucro, para que ela vai vender? Aí. Até porque o Gene Haas, ele assim, ele começou com essa história de querer vender, só que na verdade ele não queria fazer isso. Ele queria competir. Ele veio pra Fórmula 1 pra competir, não pra pegar o negócio e vender depois. Ele tava chateado, tá chateadíssimo, ele esperava muito mais, ainda mais depois daquele problema da Rich Energy, daquele energético que deu um chabu com eles, quase que eles faliram a equipe por causa disso. Pra ele realmente foi uma chateação, foi um golpe. Mas ele não tá lá pra pegar e vender, ele tá lá pra competir. Tá aí seu espírito de Gene Haas. Ele não tá nesse estilo de Haas na NASCAR pra vender tom no CNC. Não, ele tá lá pra competir. Então ele tá a mesma coisa na Fórmula 1. Então, entenda que ele não tá lá pra querer vender, ele tá querendo lá pra competir. Só que ele achou uma maneira de se ligar, eu tenho umbilicalmente com a Ferrari, e isso tá funcionando. E o Jimmy mesmo falou que aumentou as exportações das empresas dele em mais de 45% depois que entrou na Fórmula 1. Ele não vai sair da Fórmula 1, ele não vai sair da Fórmula 1 nunca. Nunca. Ele ganha dinheiro isso tudo cancelado. Mas, ô Pedrão, deixa eu só colocar uma gotinha aqui, que é essa geração pós Bucher, Vettel. Eu acho muito mais interessante investir em Kimi Antonelli e Rafa Câmara do que em Theo Pucher. Esses meninos me parecem mais na vibe Russell, Norris, Leclerc e Piastri, que tá ali no meio. Sim. Theo Pucher e Vettel e Drogovic, sendo um português claro aqui, é muito fraco. Não é, vou falar para você, não é qualidade. Poxa, é bom, Drogovic é bom. O problema é espaço. Você tem uma Fórmula 1 hoje sem espaço, sem outras equipes. Não tem onde enfiar as pessoas. Não é a primeira vez que estamos passando por isso. Giorgio Pantano está aí para falar. Quantos outros passaram por aí que sumiram? Valzec, Companhia Limitada. Entendeu, gente? É assim que funciona. Fórmula 1 tem lugar para 20 caras e tem 80 fudidos para sentar. Essa é a grande verdade. Então, não tem muito para onde correr. Mas vamos fechar a Fórmula 2, que a gente ainda tem estoque e ainda tem Fórmula 1, gente. Tá? Fórmula 2 a gente fala mais para frente. Galera, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as nossas notificações. E o Paddock Hotel, você que precisa se hospedar próximo ao Autódromo Interlagos, Paddock Hotel é seu pit stop em São Paulo. Faça a sua reserva e diga que viu aqui no portal ITV High Speed. Luiz,